Se você é profissional ou estudante da área de propaganda e marketing, não pode perder o segundo seminário de propaganda e marketing da Amazônia, dias 5, 6 e 7 de novembro no Tropical Hotel Manaus. Este ano, profissionais de todo o país estarão debatendo a propaganda e o marketing na virada do milênio. Participe e esteja preparado para o que der e vier. Promoção Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas. Apoio Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura Municipal de Manaus e Sebrae. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato das Agências de Propagandas do Estado do Amazonas, Paulo Leão, que veio falar sobre o primeiro seminário de propaganda e marketing da Amazônia. Boa noite, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal, Paulo. Boa noite, Silva Santos. É uma satisfação estar nesse canal que gera boas novas, né? E a você que eu admiro como profissional, eu acho que eu já repeti, já estou repetitivo em dizer o que você tem constatado que é. Modéstia, muito obrigado, Paulinho. Querido, qual é o principal objetivo desse primeiro seminário? Bom, esse primeiro seminário é o pontapé inicial para o que nós já estávamos acalentando há mais de 3 anos. Já era tempo do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas dizer a que veio, né? Dizer a que veio como? Participando, contribuindo com a orientação dos profissionais, com a orientação dos anunciantes, com a orientação de quem anuncia, de quem ouve e do consumidor também. Tanto que esse seminário está aberto a todo o público, tá? A estudantes, a equipe de vendas, a político, como vai ser desenvolvido também o marketing político levado a sério, é um dos itens. O tema do seminário é a propaganda e o marketing levados a sério. E, na verdade, nós estamos com este pontapé inicial, dando início a uma nova arrancada da prestação de serviço do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas. E, presidente, quem ou quais os conferencistas que vão tomar parte do primeiro seminário? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Pode enumerar os principais. Eu fico feliz em poder responder essa pergunta, é bem pertinente, Silva Santos. É que Manaus, o Amazonas, nunca teve a união, no mesmo tempo, de quantidade significativa de profissionais respeitados no Brasil e no exterior, como Agnello Pacheco, como Valdir Siqueira, como Carlos Sarno, de Salvador, Bahia, que vai falar sobre marketing político, o homem que fez a campanha do Valdir Pires vitoriosa em 1986, como Helena Zóia, advogada que advoga para mais de 117 das maiores agências do país, como o Fernando Nascimento, da TV Liberal, como Daniel Araújo. Para você ter uma ideia, Silvio, a agência do Daniel Araújo não é do Rio de São Paulo, é de Florianópolis. E o currículo, o portfólio, como nós falamos em agência, texto de agência, o portfólio da agência, o currículo da companhia é feito em CD-ROM. Para você ter uma ideia do naipe. E teremos também em Prata da Casa, nós teremos Josué Filho, nós teremos a doutora Dirce Oliveira, do Sebrae, teremos o Eduardo Monteiro de Paulo e teremos também o secretário de Comunicação do Estado, o doutor Roberto Braga. E, portanto, um naipe importantíssimo de gente famosa que vai participar, dias 20, 21 e 22 no novo hotel aqui em Manaus. Podem e devem participar também, veja só, anote você que está interessado aí, anunciantes, estudantes, professores, advogados, políticos, né, jornalistas, radialistas, estudantes de comunicação, administradores, contadores, advogados, equipes de vendas, vendedores e todos os interessados em conhecer melhor a propaganda e o marketing levado a sério. Como leva a sério o marketing? Rapaz, eu tenho repetido, viu, Silva? Eu tenho repetido muito nas minhas entrevistas agora, nessa arrancada do primeiro seminário de propaganda e marketing, é que o Mauro Salles, um dia desses, conversando conosco, ele disse: Paulo, uma vez eu fui aos Estados Unidos, que sempre vou para aprovar as campanhas da Ford, e eu aconselhei o presidente a não gastar tanto dinheiro com passagem, e com estadias, com hotéis e tal. E ele me pegou pelo braço, desceu o elevador e mostrou lá na torre o nome Ford. This is my name. Isto é o meu nome. E, na verdade, com o nome não se brinca. Criar conceito, construir imagem é coisa muito séria.
E nós temos que levar em muita consideração, com muita seriedade, a imagem de nossa companhia, a imagem de nossa loja, a imagem de nosso produto. E, na verdade, esse seminário contribuirá em levar a propaganda e o marketing a sério. Isso nós não podemos brincar. Por isso que temos feito, estamos dando esse pontapé inicial, tomando essa iniciativa de contribuir com o mercado, proporcionando este seminário que, na verdade, amanhã, quer dizer, depois desse seminário, a propaganda e o marketing no Amazonas com certeza não será a mesma. Aí, portanto, antes de perguntar o temário do seminário, do primeiro seminário, eu estou aqui, o Paulo me ofereceu toda a programação dos debatedores, as pessoas que virão dos outros estados participar, também é a prata da casa. Eu gostaria, Paulo, que você enumerasse aqueles principais e os destaques para melhor conhecimento do nosso público telespectador. Bom, nós estamos trazendo o Dr. Ricardo Pereira, que abordará o tema de planejamento e mídia levados a sério. O Dr. Ricardo Pereira é o homem da DPZ em Brasília. Brasília, vocês sabem que é a corte, né? Estamos trazendo o Dr. Luiz Oscar Lopes, da Professa do Rio de Janeiro, levando a ética a sério na propaganda e no marketing. O Dr. Luiz Oscar é ético e entende no aspecto de ética na propaganda. O Eduardo Monteiro de Paula falará da importância do rádio na propaganda e no marketing. A doutora Helena Zóia vai falar sobre direito autoral levado a sério. O doutor Carlos Monteiro, do Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais e presidente da CM Propaganda, trará a mensagem de levando as estatísticas e pesquisas a sério. A velocidade e eficiência do rádio no mercado varejista será abordado pelo doutor Josué Cláudio Souza Filho, que é expert em rádio. Nós traremos também o presidente da FENAPRO, o doutor Valdir Siqueira, que vai falar sobre o futuro da propaganda e do marketing. Também teremos levando a propaganda a sério nas agências regionais, que é o doutor Daniel Araújo, de Florianópolis. Traremos também o doutor Carlos Sarno, que vai abordar sobre marketing político levado a sério. E a doutora Dulce Oliveira, do Sebrae Amazonas, que é autora de livros já bastante conhecida no estado, ela vai falar sobre a necessidade do uso adequado das ferramentas do marketing. Aí, portanto, temário riquíssimo. E eu gostaria de chamar a atenção ao público telespectador que no último dia será feita a fundação do Clube de Criação Amazonas, posse da primeira diretoria. Eu gostaria de te ouvir sobre isso, porque nós estamos aqui com o Mauro Souza. O Mauro Souza, que é um entusiasta da comunicação, entusiasta da criação criativa, né? Antes de tocar no Mauro, eu gostaria de dizer que amanhã nós estaremos de plantão lá no Sindicato das Agências, que funciona na nossa agência, e 234-8064, de 8 às 12 horas. Amanhã nós estamos já nos últimos, dando oportunidade para os últimos interessados a inscreverem-se, que ainda é tempo de se inscrever, para participarem na semana que vem do primeiro seminário de propaganda e marketing. E realmente, quem não participar vai perder. Vai perder, e aí só o ano que vem, quando estaremos realizando o segundo seminário de propaganda e marketing na Amazônia. E o Mauro está encabeçando a coordenação da criação do Clube de Criação, que será implantado, será inaugurado no dia 22 de setembro, lá no Novo Hotel, depois do encerramento apoteótico vitorioso do primeiro seminário de propaganda e marketing. Aí, portanto, para você que está ligando agora, eu estou conversando com o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas, Paulo Leão, que com certeza, fazendo as colocações sobre o primeiro seminário de propaganda da Amazônia, de marketing da Amazônia, e o pessoal está se perguntando, bom, mas como fazer para se inscrever? Aonde é o local? Ele já falou agora do plantão que haverá amanhã. Paulo, pode detalhar se é grátis, se paga? Como é que está montado o esquema? Não, esse seminário realmente ele é pago. E estudante é R$120 e os demais profissionais R$280. E alguns casos omissos nós estamos reunindo, a diretoria está em reunião permanente, né, em assembleia permanente, e os casos omissos nós resolvemos. Por exemplo, você tem 20 participantes, podemos chegar a um consenso, né? E estamos à disposição amanhã até às 12 horas, de 8 às 12, tá? E o telefone 234-8064 está à disposição, e o fax 233-7878 para quem quiser fazer a inscrição. Direcionada a políticos, direcionada a estudantes,
direcionado a anunciantes, direcionado a publicitários, agências de propaganda. E olhe bem, você que se diz que é publicitário, é a hora de você se reciclar. É a hora de você participar desse seminário, que realmente o teu cliente vai te cobrar, hein? Fique certo disso. Tá certo. Paulo Leão tem toda essa técnica de televisão, que ele também é um publicitário e criador também, né? Um criador também. Tanto é que ele vem aqui, sim, você tem que fazer, é o jeito do publicitário e criador também. Mas, Paulo, nós gostaríamos de deixar à vontade para que você pudesse fazer as suas considerações finais ao nosso público telespectador, falando do primeiro seminário de propaganda e marketing da Amazônia. Boa noite, suas considerações finais. Boa noite, Silva Santos, e eu fico feliz porque você é um cidadão profissional de alto gabarito. Muito obrigado. Isso, eu fico feliz de ser entrevistado e honrado. Às vezes eu fico sem palavras porque você é um cara que eu admiro, e você sabe disso. E admiro também a tua companhia de televisão, que é a RBN, que trouxe boas novas para essa Amazônia. E nós estamos trazendo boas novas com o primeiro seminário de propaganda e marketing, e que com certeza, depois desse seminário, a propaganda e o marketing no Amazonas não será o mesmo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado, boa noite. A UBA de setembro é de 55,70 UFIs. Está estabilizada em 0,7564. Lamentavelmente, em particular, o espírito, o tom de comunicação, e como tal, creio na importância e na filosofia da publicidade. Seminário, reciclagem, nós teremos o apoio que não podemos discutir da Federação Nacional da Agência de Propaganda, que nos dá segurança de anos que eles batalham em todo o Brasil, e é um órgão seguro de nos assessorar, né? Afinal, nós podemos antecipar que vamos ter um seminário que fazer desde um simples comprar de um modelo. Tipo, atenção, marcas registradas que merecem, é de lei o direito de autor. Isso é um exemplo pequeno, como música. Agora mesmo, recentemente, houve um problema com a música Parabéns a Você, norte-americana, que alguém reivindicou e está cobrando um filme norte-americano, mas direito autoral. E nesse segmento nós também, como sindicato, iremos assessorar as agências, dar apoio às agências nesse particular. No caso específico da Zona Franca de Manaus, tem mais de 400 indústrias. Uma fatia desse povo, da publicidade, dessas grandes agências, dessas grandes empresas, né? Seria um objetivo também sindicato? Veja bem, nós também estamos interessados em aumentar o faturamento de nossas agências. Isso é uma preocupação nossa. Agora, veja bem, nós temos que ser coerentes, objetivando e então, naturalmente, as indústrias investem mais no sul, no Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, no sul, o centro desenvolvido do nosso país, compromisso, firmar um compromisso e selecionar os profissionais. Mas eu queria que fosse ao seu trabalho e ao programa de ação que ele desenvolve, sobretudo no campo da propaganda. Nós sabemos que é aquele ponto de comunicação entre o produtor e o consumidor, entre o povo e os dirigentes. Daí porque o governo do Estado recebe a criação desse sindicato a melhor simpatia. E o senhor... Bota o rosto um pouquinho assim, ó. Isso.
Senhor Jorge Damião, primeiro conselheiro fiscal. Senhor Carlos Frederico Pio da Silva Santos, segundo conselheiro fiscal. Senhor Evandro Marques de Magalhães, terceiro conselheiro fiscal. Francivaldo Garcia, segundo delegado junto à FENAC. Vamos ouvir a palavra do deputado José Cláudio de Souza Filho, presidente da Assembleia Legislativa. A comunicação, cuja tradição, passado, guarda a memória da cidade e seu passado e seu presente, letras douradas do jornalismo além dos santos poucos. Além do homem de comunicação, político, advogado brilhante, sou governador do Estado, está perfeitamente sintonizado com a filosofia moderna da administração. That's right, o homem certo no lugar certo é Vossa Excelência. Senhor Presidente, senhores diretores, a presença do deputado que tem a honra momentaneamente de presidir o Parlamento é, sobretudo, incentivar, caracterizar o nosso apoio, configurado também numa sintonia com a nossa outra atividade, que é a comunicação. Ainda há pouco, os companheiros de televisão me perguntaram como é que eu contemplava a chegada deste novo sindicato. Em nome do deputado Ronaldo, eu dizia-lhes o seguinte: conta a primeira história da filosofia, da propaganda, da publicidade, que em termos de ingredientes, de componentes, de calorias, de nutrientes, o ovo da galinha e da pata se assemelham. Aliás, o da pata é até um pouquinho maior. Entretanto, não vejo. Não vejo porque ela expõe silenciosamente a sua mercadoria. E eu aprendi, no primeiro caminhar de Águilas, com quase 3 décadas, que o ovo da galinha vende mais porque ela anuncia para você. Então, creio que foi assim nessa filosofia que a inteligência do homem começou a procurar formas de comunicação, condensando o tempo, melhorando áudios visuais, trabalhando a criatividade de modo a propaganda brasileira entre as 3 mais importantes e criativas do mundo. Ela será também complementada numa entrevista, justamente uma nova alavanca, um novo impulso, para nós sensibilizarmos este mercado que, embora tenha um potencial muito grande, ele não tem ainda demonstrado
a nível de agência de órgãos de comunicação, e com isso até em prejuízo do grande público, porque nós, lamentavelmente, não tivemos ainda a força, a determinação, a coragem de virar a mesa e motivar aqueles que aqui se implantaram, que vieram trazendo suas riquezas, que fazem de Manaus um dos parques industriais mais importantes ou mais importantes da América do Sul. Eu creio que deve ser sua bandeira, pelo bem das agências e dos órgãos de comunicação, e sobretudo da nossa população, que esta verba aqui circule, que esta riqueza que aqui é ganha, procurem as agências locais para a intermediação legal. E eu creio com isso que nós teremos só para simbolizar, senhor governador, um fato que eu lamento profundamente no dia a dia da vida da cidade de Manaus, para não falar da dificuldade do interior, já que não sou novo na Interlândia, muito menos na cidade apenas que ama apaixonadamente, por isso é de uma forma irracional, que se vê que Manaus não tem abrigo sequer para se defender das duas estações que temos, a do sol, que está a chegar, e a das chuvas, que são praticamente 6 meses e meio, de novembro até praticamente o final de maio. Isso, os jardins, creio que não é uma forma inteligente de assim fazer, mas eu creio que este sindicato terá essa preocupação global de vender para uma cidade que merece. Também a nível de divulgação, e todos nós, dentro da nossa criatividade, também a nível de instituição da mensagem publicitária, que durante o senhor governador, quase 5 décadas, este Estado sustentou este país, nas 2 últimas décadas do século passado e nas 2 primeiras e meias deste século. Foi a base da obra do Monte. Deus permita que todos nós possamos conscientizar nossos companheiros dos órgãos de comunicação, espírito da união, de trabalhar todos esses anunciantes, para que eles anunciem, sobretudo, estabilidade, desenvolvimento, amor à terra. Parabéns. Senhor jornalista Arlindo Porto, subsecretário de Estado da Comunicação Social e representante do Dr. Francisco Garcia Rodrigues, governador do Estado em exercício, excelentíssimo senhor Josué Cláudio Souza Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, autoridades presentes, empresários, meus colegas da indústria da propaganda, meus senhores, minhas senhoras. Não usando muito da retórica, mas eu estou emocionado. Na verdade, era um sonho que eu acalentava há muitos anos, em ter uma entidade que defendesse os interesses de nossa classe, mesmo sem ser presidente dela. E então começaremos pelos agradecimentos a Deus Todo-Poderoso por ter me concedido o privilégio de chegar hoje até aqui. A minha família, que aturou tantos problemas e tantas horas fora de casa, nos horários que eram para estar em casa. As autoridades constituídas, das quais destacamos o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado José Filho. Meu muito obrigado pelo seu apoio, que não mediu esforço em nos acompanhar em muitas caminhadas. Ao deputado Humberto Piquires, a deputada Beth Sueli, que teve a sua participação efetiva também com o nosso sindicato. Ao governo, ao deputado Nonato Oliveira, e no governo do Estado do Amazonas, a chefe do cerimonial, doutora Lourdes Busato. No governo municipal, o secretário de Comunicação jornalista, Jefferson Coronel. Agradecer a todos os veículos de comunicação do Estado do Amazonas, a Rádio
TVs e jornais, onde precisamos destacar o sistema de comunicação acrítica, rádio, TV e jornal, na pessoa do seu presidente, jornalista Humberto Calderaro Filho e equipe, que desde o início de nossa luta para a fundação deste sindicato, abriu suas portas para as nossas mensagens. Nossa gratidão também à TV Rio Negro e ao jornal Folha Popular do Grupo Garcia, o jornal O Povo do Amazonas do amigo de Sica, jornal Amazonas em Tempo da jornalista Elengada Junqueira, aos colegas das agências, nossos amigos do Sindicato das Agências, sem os quais não seria possível a fundação desta entidade. Quero agradecer também aos amigos anônimos. A profissionalização do mercado de publicitários obriga também as agências que nele estão inseridas a sofrer um processo de aperfeiçoamento e modernização. É uma necessidade indiscutível para a evolução global de nosso setor. A partir de 11 de abril, o segmento econômico fundou o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas. Esse sindicato de agências de propaganda procurará oferecer às agências de propaganda afiliadas ou não, bem como aos profissionais a ela ligados, a oportunidade de ampliar seus conhecimentos na arte de criar, produzir e distribuir anúncios, criação de campanhas, bem como na administração profissional das agências. Oferecer oportunidades de ficarem mais competitivas com as maiores do mercado, oferecendo assim aos clientes, meios de comunicação, veículos, um maior avanço tecnológico e proporcionando uma considerável melhoria nas estratégias de comunicação e de marketing também, alcançando os verdadeiros objetivos. Procuraremos oferecer às agências uma visão econômica e estratégica da atividade do mercado, oferecendo informações que permitam viabilizar o negócio administrativo e financeiro através de reciclagem tecnológica, através de seminários e informativos, fonte de consulta e assessoria. Esperamos, assim, contribuir para a maturação empresarial do segmento agência de propaganda. Uma agência de propaganda deve estar à vanguarda da sociedade, já que sendo elemento em permanente efervescência de ideias, provoca mudanças de conceitos, estabelece metas e critérios ao desenvolvimento social, estimula o consumo e educa. Ela informa a opinião pública, cria marcas e vínculos permanentes entre o público-alvo e o anunciante. Dado por nós, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas, é o elemento que vem determinar o crescimento das agências, que hoje, 29 de maio, na solenidade de posse da primeira diretoria, possamos experimentar uma expansão dentro do mercado publicitário local, para que venhamos poder competir com o mercado nacional e figurarmos entre as grandes do país, e por que não dizer, do mundo, promovendo o progresso para os anunciantes e veículos, para o bem do mercado, negociar os dissídios coletivos com o sindicato dos empregados dentro de parâmetros que possam ser cumpridos. Trata-se da modernização das relações entre capital e trabalho, porque se o capital precisa de produtividade, o trabalho, sem exceção, porque o Sindicato das Agências de Propaganda representa todas as agências dentro de um espírito democrático. Todas são iguais perante o sindicato e todos os sindicatos das agências cuidam com o mesmo carinho e empenho profissional. Ao governo, declaramos estar aptos a assessorá-lo na orientação das qualificações de suas agências, contribuindo assim para habilitar anunciantes. Estamos de atalaia para oferecer-lhes o que há de melhor em agências sérias, conscientes de suas obrigações e metas. Melhor servir é o que mais importa. E o que mais importa é o cliente.
vendo seu produto, serviço ou bem de consumo alcançar os seus anseios. Sua caixa registradora registrar excelência em desempenho, resultado inconteste de que sua comunicação publicitária cumpriu sua meta. Estamos preparados para uma coisa, isso temos certeza. Trabalhar, muito precisa ser feito. Unidade e respeito profissional, unidade e respeito humano, unidade e trabalho. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. Vamos ouvir a palavra do jornalista Arlindo Porto, subsecretário de Estado de Comunicação Social e representante do Dr. Francisco Garcia Rodrigues, governador do Estado em exercício. E filho de um amigo também muito grande, e cujo convívio na imprensa da minha terra eu carrego no relicário da minha memória recordações as mais efusivas, que é Josué Cláudio de Souza. Ao lado do seu filho, esse dinâmico representante dos meios de comunicação radiofônica, que ele é, acima de qualquer outra coisa, as suas atividades, nessa coincidência de me ver amparado nos ombros por dois jovens de carreiras tão brilhantes, eu me sinto estimulado e agradecido a Deus pela oportunidade que me dá. Deveria estar aqui, como eu disse, na administração que comanda, se viu obrigado a ausentar-se do Estado. Deveria então algum deles estar aqui. Não pôde ser Mestrinho e não pôde ser Garcia, porque já tinha ido das televisões na concatenação das vozes dos locutores da radiofonia, enfim, em todos aqueles instrumentos através dos quais ela se manifesta, nós vemos a propaganda feita de uma maneira que se torna um instrumento de convencimento, um instrumento, portanto, que representa desenvolvimento e progresso para a comunidade. Possa melhor se manifestar em defesa dessa categoria e possa melhor, através da repartição entre si de conhecimentos, se tornar cada vez mais expressiva, cada vez mais representativa. Esse ato, esse gesto e esse comportamento é encarado pelo governo do professor Gilberto Mestrinho e do eminente governador em exercício do dia de hoje, Dr. Francisco Garcia Rodrigues, como uma manifestação de presença nossa, o Sindicato das Agências de Propaganda do Amazonas, que hoje nasce, que hoje surge, que hoje irrompe nesse solo fértil da Amazônia, possa esse sindicato crescer cada vez mais, triunfar e representar cada vez de maneira mais expressiva o nome do nosso querido Amazonas. Muito obrigado. Será cedido aos presentes do Hotel. A cerimônia está encerrada. Tenham todos uma boa noite.
Canal 2, Manaus, Amazonas. Boa tarde. Os empresários do comércio de Manaus querem transformar a Zona Franca num polo fornecedor de produtos importados para o resto do país. O governador Gilberto Mestrinho inaugura várias obras no município do Mundial da Propaganda. Esses e outros assuntos a partir... As festas fala sobre o Dia da Propaganda, comemorado ontem, dentro de instantes. As categorias com data base. Ontem foi agências em nosso estado, é o tema de nossa entrevista com o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Amazonas, Paulo Leão. Se você quiser participar do programa, é só ligar para os telefones 234-8096 e 633-1323. Boa tarde, Paulo. O que vai acontecer? E fala um pouco da sua atividade no sindicato. Boa tarde, Braz. Boa tarde, telespectadores da TV Cultura. Na verdade, eu fico feliz por convite que vocês nos fizeram e parabenizo a TV Cultura pela excelente programação que tem prestigiado o
telespectador com excelente qualidade de informações e de cultura, isso para nós é gratificante como amazonenses que somos. E nós no sindicato estamos à disposição do nosso segmento das agências de propaganda, é claro que com muita dificuldade, porque a falta de conscientização, assim como o dentista prático é para a odontologia, nós temos os práticos, que quando cai a pasta, cai a agência, não é? E isso dificulta muito, porque muitos anunciantes ainda não se conscientizaram que tem que contratar uma boa agência, uma agência que tenha um relacionamento profissional e que tenha uma preocupação com a qualidade e com a criatividade. Agora, Paulo, fala um pouquinho da propaganda aqui no Amazonas. Foi o Dia Mundial da Propaganda, né? Ontem nós é o dia dedicado à propaganda no mundo, é o Dia Mundial da Propaganda. E, na verdade, nós ficamos muito preocupados com esse dia, porque nós temos excelentes agências no mercado, nós temos excelentes profissionais, mas há uma conscientização que falta junto ao público anunciante, porque procura o mais barato. É como se procurasse o médico no balcão de farmácia. Eu comparo assim porque a saúde da empresa é a imagem, a comercialização, é a sala de visita que você coloca. E muitas vezes nós achamos uma falta de respeito de determinados tipos de anúncios que são veiculados na televisão, no rádio, no jornal. Mas, o Leão, não existe um código de ética que protege as empresas de publicidade, inclusive um acordo de cavalheiros, né, entre os órgãos de divulgação e as empresas de publicidade, porque me parece que eu, pelo menos, sei de uma empresa que não é todo anúncio que ela acolhe, não. Por mais, o cara pode chegar com rios de dinheiro lá, se não passar no crivo da censura da empresa, que é a Globo. Você não veicula qualquer comercial lá. E como é que fica isso aqui? É verdade. Inclusive, teve um anúncio aí de uma empresa de móveis que dava conotação de que a secretária tinha algo mais que não era secretária de um empresário. Então, tem muita coisa ruim que está sendo veiculada. Fora o assassínio do nosso idioma, né? É terrível, né? Como às vezes você encontra em determinadas agências, até renomadas, com agente, né? Tem o assassino e o ataque frontal à nossa língua portuguesa. E muitas vezes nós temos um envolvimento com isso, porque os grandes conglomerados de comunicação têm muita falta de respeito com a nossa língua mãe. Eu fiquei feliz porque um veículo aqui está colocando um fascículo excelente da língua portuguesa, que é o Dicionário da Língua Portuguesa. E nós não nos preocupamos com a nossa língua mãe, os pais, as famílias, a escola, o veículo de comunicação, nós vemos às vezes que ele se perde em não... Você vê os vícios de linguagem que já entram, os palavrões, muitas vezes entram em anúncios, entram em programa, novelas que divulgam determinados tipos de colocações que são verdadeiras agressões à nossa língua. Eu queria dizer um palavrão para as agências de publicidade. E a Zona Franca de Manaus, as grandes empresas da Zona Franca de Manaus, que não anunciam com as empresas de publicidade locais. É verdade. Inclusive, há pouco foi reeditado uma portaria da SUFRAMA que dá conta, normatiza a divulgação do lançamento dos produtos com ampla divulgação em rádio, jornal e usando agências locais. Até vai haver uma reunião da FENAP, Federação Nacional das Agências de Propaganda, dia 7, em São Paulo, quando haverá a eleição do novo presidente. Está na pauta da reunião esse item que a Zona Franca, que a SUFRAMA está exigindo a colocação de uma agência local. Para nós, para o mercado, é ótimo,
Mas nós temos que estar vendo como é que se é amparado saber se pela as lei. empresas Agora, as empresas estão preparadas para atender, né? As empresas estão preparadas para atender. Agora, precisa que haja disposição do anunciante em acreditar na agência local. Paulo, muito obrigado pela sua presença e que o sindicato continue cada E vez... genuinamente amazonense. O dono da agência é o publicitário Paulo Leão e também presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas. Confira a cota d'água. As águas do Rio Negro subiram 5 centímetros. A cota 24 graus centígrados. Bom dia, amigo telespectador. Bom dia, bom dia. E hoje nós vamos conversar com você, universitário, você que tem seu filho na universidade. Que bom, né? Você sabe que nós temos uma campanha esclarecedora, super importante. É um tema bom. É bom até, acredito que você contribuinte também. Nós que somos bombardeados por propaganda, vou te contar. E é uma propaganda que nós pagamos. Aqueles símbolos, aquelas coisas todas, aquele culto do personalismo, nós pagamos. E é bom que nós façamos essa discussão, porque falta tanta coisa para a gente, né? Tantas prioridades a serem atendidas e a gente pagando, gastando com a propaganda, é sério, né? Bom, vou falar então, eu vou conversar com ela, que é a professora, trabalha essa pesquisa, né? Falar hoje um pouco de uma campanha de esclarecimento, né? Hoje eu estou com o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda, que é o Paulo Leão, e ele vem lançando a campanha, né, que ela esclarece sobre as novas regras que passaram a normatizar o mercado. Bom dia, Paulo Leão. Bom dia, Ilonita. É um prazer estar no teu programa. Eu não gostaria de dizer porque eu sei que não caberia aqui, mas era há muito tempo que eu gostaria de estar no teu programa. Olha. Eu tenho inveja de quem apareceu no teu programa. Olha, chique, né? Tá vendo? Ei, Paulo, então vamos falar aqui, qual é o alerta que falta, que você precisaria dar para o empresário que está nesse ramo, assim, do ponto de vista da campanha mesmo, de esclarecimento? Bom, o esclarecimento, ele cabe porque pode ser que uma corneta, ao som da corneta, gere o estouro da boiada. E, na verdade, não nos afeta tanto, em termos de honorários, que é de 20%, porque isso vai para uma verba a partir de 2,5 milhões, né? Quando decai um percentual que vai conforme o volume de verba. E é muito difícil existir uma verba de 2,5 milhões de clientes com verba de 2,5 milhões em Manaus. Assim, para você ter uma ideia, amigo telespectador, para você entender, né, que a gente está tratando dessa questão, que é o sistema progressivo de serviços e benefícios, de julho de 97 a junho de 98. Então tá. Então essa verba aqui em milhões, até 2 milhões e 500 mil é 20%. De 2 milhões e 501 a 7 milhões é 18%, bom, aí vai baixando, aí acima de 25 milhões é 15%. Então, realmente, isso é para o nível de volume de negócios que são fechados aqui, estamos totalmente fora, né? Exato. Mas algumas não estão, hein? Não, porque tem as contas governamentais, né? E o grande mercado, como as grandes companhias que estão instaladas no Distrito Industrial, as agências estão em São Paulo, que é o mercado de... As decisões todas são tomadas por lá. Exatamente. Então, quando eu disse que algumas não estão, e eu falei no início do nosso programa, amigo telespectador, que nós somos bombardeados com propaganda, enfim, as propagandas governamentais, as agências que têm as contas do governo, realmente elas são atingidas por essa norma. Elas estão muito preocupadas, será? Eu não sei como é que estão a cabeça deles, né? Mas afeta muito pouco a essas empresas, porque basicamente elas estão sólidas já no mercado. São 3 ou 4 beneficiadas, né? Me diga, você que como presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas, e observa, por exemplo, vamos dizer assim, a conta do governo, quando ela é fechada, ela faz parte do loteamento nos períodos de campanha, ela vai para determinada agência, ela consolida aquela agência. Qual é a reflexão que se tira disso tudo, considerando
que existem centenas e centenas de pequenas agências no mercado. Como é que as pequenas agências sobrevivem com esses mega negócios e que incluem o governo do Estado e o dinheiro do contribuinte, né, amigo telespectador? O nosso dinheiro, que acaba servindo para engordar a conta de uma ou duas privilegiadas. Como é que estão as outras? Eu digo que comem aquelas agências que comem na mesa do rei, né? Na verdade, as agências sobrevivem a duras penas, né? A duras penas, porque o investimento em agência de propaganda é alto. Os profissionais, para você ter um bom profissional, tem que pagar caro. E muitas vezes até importá-lo dos grandes centros, como São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Você importando um profissional desse, traz ele para cá e no final, às vezes, até ele já sai como teu concorrente da tua própria agência. A coisa é complicada, né? Complicada. E o Sindicato das Agências de Propaganda, o que é que ele vem fazendo para manter o empreendedor dessa área informado, atualizado, enfim, conectado com as últimas novidades desse mundo, desse universo? Veja bem, o sindicato tem sobrevivido também, né? Porque não há uma hegemonia no mercado, tá certo? Não há uma aglutinação de parceria, porque nós somos concorrentes, mas não somos inimigos. E, na verdade, nós temos lutado desde a fundação do sindicato, há quase que 7 anos, né? O sindicato foi fundado por alguns abnegados, mas nós estamos tentando fazer com que esse mercado se aglutine, porque nós estamos com um objetivo comum, que é fortalecer o sindicato para as agências serem fortalecidas. Tanto que este ano, nós estamos fazendo o 2º Seminário de Propaganda e Marketing Amazônia, em outubro, trazendo grandes cartazes nacionais para abrilhantarem, para com seus conhecimentos, transmitirem para o nosso povo, para as agências de propaganda, para políticos, nós vamos tocar em marketing político, como vamos também tocar em varejo, trazendo empresários da área de comunicação que têm experiência com grandes contas de varejo, e isso contribuindo formalmente com o mercado, dando conhecimento do que já acontece nos grandes centros do nosso país. Até para estabelecer uma estratégia de sobrevivência com dignidade no mercado. Exatamente. Né? Amigo telespectador, eu quero fazer a seguinte observação. O Paulo é presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas. Paulo, nós estamos vivendo um momento de particular dificuldade. É quebradeira para todo lado. As pessoas, é o funcionarismo público de modo geral, sem receber reajuste, ganhando um salário miserável. A situação está, vamos chamar assim, deflagrada em todo o país de desespero, mesmo. Mas nós observamos que para os governantes, e aí estão os 3 níveis, me parece que a coisa ainda não chegou neles. Porque nós observamos a propaganda ela está de uma forma tão ostensiva que nós não colocamos o pé fora de casa, não abrimos a janela, que não tenha propaganda do governo. Você já parou como presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas para fazer uma reflexão acerca disso, considerando esse momento de dificuldade por que passa o país, e particularmente o Estado do Amazonas, e considerando até que essas verbas elas são volumosas, vultuosas e dirigidas para uma ou outra agência, já que o mercado está assim? Lamentavelmente, Ilonita, nós precisamos refletir, na verdade, quando falta o pão na mesa, quando o pão é tão difícil nós conquistarmos no dia a dia. O preço de um pedaço de carne, eu vi uma campanha de um candidato a deputado que ele mostrava, olha, meu filho, isso aqui era um pedaço de filé, isso aqui era uma carne. Quer dizer, tinha que ser fotografia porque não tinha acesso a comer um pedaço de proteína animal. Mas, na verdade, o que me preocupa é porque não há uma democratização das contas governamentais. Né? Na verdade, não há. Faz parte do loteamento. Faz parte das capitanias hereditárias, né? E dos cartórios vitalícios, que me perdoem os meus amigos. Mas a verdade é que, por exemplo, nós temos agora uma campanha da Suframa, eu li alguma coisa hoje, que será de quase 4 milhões de reais. Quem vai ganhar essa campanha? Eu deixo essa pergunta no ar. Será que vai ser democratizado? Será que vão trabalhar 3 agências e vão beneficiar e dar acesso ao crescimento, ao desenvolvimento das empresas, prestigiando as empresas locais?
Ou vai vir alguém de paraquedas para abocanhar o edital mesmo já exclui a maioria esmagadora, isso que é verdade. Porque as regras já vêm ali definidas, o próprio edital já dirige, é assim que funciona nesse país. Mas já se parou para fazer uma reflexão, considerando que gasta-se tanto de propaganda, é algo assim assintoso, né? Como é que você reflete como empresário? Dá para refletir de quantas maneiras? Eu gosto de falar a verdade e gosto de falar aquilo que eu sinto no meu estômago quando ele está vazio. E, na verdade, a distribuição equilibrada, a distribuição de riquezas, apesar de no discurso político ser um e na prática ser outro, eu me vejo muito preocupado porque, além dessa quebradeira e como muitas agências deixaram de existir, até porque nunca vão ter acesso às contas governamentais e prefeitura, no caso aqui, prefeitura e Estado, não porque não tenham competência, têm competência, mas é porque não têm acesso a comerem também na mesa do rei, ou nem as migalhas que caem do subejo das suas mesas. Olha aí, amigo telespectador, nós conversamos aqui com Paulo Leão, que é o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Amazonas, está fazendo uma ampla campanha de esclarecimento já sobre as novas regras que passaram a normatizar o mercado e hoje deu o privilégio da sua participação no nosso dia a dia. Que você trouxe aqui, aqui estão estabelecidas as novas regras, né? Rapidinho, só bem síntese que nós estamos no finalzinho. Eu trouxe as regras que foram assinadas pelos grandes veículos, como a Globo, o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, as normas para padrões, tá certo? O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, como também foram signatários deste documento, Zero Hora, Rede Bandeirante de Televisão, TV Manchete, Rede Record de Televisão, Sistema SBT, Central de Outdoor, Associação Nacional de Editores de Revista, FENAPRO e ABAP. E, na verdade, também tem uns clipes de hemeroteca que tem subsídio suficiente, até para... que eu sei que você gosta, que é empolgante, a propaganda ela é envolvente, né? Não tem quem não se dê opinião sobre propaganda, né? Não tem quem não saiba fazer um pouco de propaganda, né? Às vezes o cliente acha até que ele é a imagem do seu produto e aí ele quer fazer a propaganda no lugar. Quer dizer, cantar no lugar do cachorro, latir no lugar do cachorro que ele tem. Contrate uma agência de propaganda. Tá bom, amigo telespectador. Estivemos aqui conversando com o Paulo Leão. Muitíssimo obrigada pela participação no Dia a Dia, Paulo. Obrigado, Ilonita. Foi uma satisfação estar no teu programa. Realmente, eu repito o que eu disse anteriormente. Eu tinha inveja de quem aparecia no teu programa. Gente, desculpa, né? Bom, me despeço por aqui. Isso é bom, isso é importante para a nossa equipe toda da televisão, porque trabalhamos assim, para ter credibilidade, né? Formatar um programa que preste serviços acima de tudo. Muitíssimo obrigada, fique com o Dia a Dia Nacional. Até amanhã. Tchau.